Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia, sou estudante de Química da UFMG e o assunto dessa videoaula de hoje é sobre cromatografia. Eu vou falar um pouquinho sobre essa técnica de separação de misturas para vocês. Se você ainda não viu as duas videoaulas anteriores sobre separação de misturas homogêneas e heterogêneas, assistam. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, a cromatografia é um processo de identificação de substâncias, purificação de compostos e separação de componentes de misturas. Então, por meio dela, a gente pode identificar substâncias, purificar compostos e separar componentes de misturas. Essa técnica ela é baseada na migração dos compostos das misturas. Então, esses compostos eles vão apresentar diferentes interações através de duas fases, que é muito importante a gente saber sobre elas. Uma das fases é a fase móvel. A fase móvel é uma fase em que os componentes a serem isolados correm por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso. Mais à frente vocês vão entender melhor o que é essa fase móvel. Então, é a parte que move. E a fase estacionária. Essa fase estacionária é uma fase fixa, em que o componente que está sendo separado ou identificado irá se fixar na superfície de outro material, líquido ou sólido. Então, na cromatografia, a gente tem essas duas fases. A fase estacionária é a fase fixa, que o componente que a gente quer separar vai estar fixado. E a fase móvel é a fase em que um solvente vai passar, vai correr, se chama corrida cromatográfica, por essa fase estacionária. Vocês vão entender isso melhor mais à frente. Outros dois conceitos que é muito importante a gente saber também é a palavrinha eluição. Eluição é a corrida cromatográfica. É a parte em que o solvente ele vai ser eluído, ele vai correr, ele vai passar pela fase estacionária. E eluente é a fase móvel, um tipo de solvente que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes. Então, resumindo, o processo de cromatografia consiste na passagem da fase móvel, que vai ser o eluente, né, um solvente que a gente vai utilizar, sobre a fase estacionária, que é onde vai ter ali o nosso componente a ser separado. E isso vai acontecer dentro de uma coluna ou sobre uma placa. Assim, os componentes da mistura eles podem ser separados pela diferença de afinidade através dessas duas fases. Então, cada um dos componentes da mistura, ele vai ser retido pela fase estacionária, resultando em migrações diferentes entre os componentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de cromatografia, que vocês vão entender melhor esse processo. A gente vai falar aqui sobre alguns deles, entre eles a cromatografia em coluna, em camada delgada, em papel, a cromatografia gasosa, líquida e a supercrítica. A cromatografia em coluna, ela é uma técnica que ela é baseada na capacidade de adsorção e solubilidade. Adsorção é uma palavrinha nova para vocês, né? Adsorção significa a adesão das moléculas de um fluido, de um líquido, a uma superfície sólida. Então, nessa cromatografia em coluna, a gente tem uma interação de um líquido por uma superfície sólida, que vai ser a nossa fase estacionária. Esse processo ele acontece em uma coluna de vidro ou de metal, que é essa aí que está representada no desenho,
E essa coluna, geralmente, ela tem uma torneira na parte inferior. Então, a coluna, ela vai ser preenchida com um material adsorvente adequado e a gente vai passar um solvente sobre esse material. Então, a mistura é colocada na parte de cima, né, utilizando um eluente, e os diferentes componentes da mistura vão se mover em diferentes velocidades, conforme a afinidade que eles tiverem com o adsorvente e com o eluente. Ou seja, a gente vai ter uma coluna feita por um material adsorvente adequado e a gente vai passar a nossa mistura por essa coluna, a gente vai colocar ela por cima. E olhe para vocês verem como no segundo, número 3, a gente tem ali os 3 componentes da nossa mistura. Com o tempo, esses 3 componentes, eles vão interagir de forma diferente com o nosso material adsorvente. Então, o verde foi o que menos interagiu, então ele vai sair primeiro pela torneira e a gente vai conseguir recolher ele. Depois o vermelho, depois o azul. E é assim que acontece a cromatografia em coluna. Esses componentes eles vão se separando de acordo com a afinidade que eles têm com o adsorvente e também com o solvente. Né? Então, como eu já disse, afinidade com o adsorvente e com o eluente. A cromatografia em camada delgada, ela é uma técnica para líquido sólido, na qual a fase líquida, ela vai ser passada por uma fina camada de adsorvente sobre um suporte. Então, geralmente é colocada uma placa de vidro, como essa do primeiro desenho, e a gente vai colocar essa placa de vidro, a gente deposita a nossa mistura. Esses pontinhos vermelhos são a nossa mistura, o nosso componente que a gente quer separar. A gente coloca essa placa de vidro dentro de uma cuba, dentro de um recipiente fechado. Lá dentro a gente vai colocar o nosso eluente, que é o solvente, né? Tá representado aí de azul. E a gente vai fechar essa nossa cuba. E aí o solvente ele vai subir pela placa e vai arrastar os componentes da mistura, permitindo assim a separação. Então, o solvente vai arrastar mais os compostos que interagir menos com a fase estacionária, porque se eles interagem menos com a fase estacionária, eles vão ser arrastados mais facilmente, né? Eles estão menos grudados na fase estacionária. Então, nesse exemplo aí, o vermelho é o que menos interage com a fase estacionária. Então, o nosso componente vermelho, ele foi arrastado mais facilmente. E aí, a gente conseguiu ter aí a separação. Então, como eu já disse, uma fase líquida ascende por uma camada fina de adsorvente sobre uma placa de vidro em um recipiente fechado e o solvente arrasta mais os compostos que interagem menos com a fase estacionária, ok? A cromatografia em papel é muito importante que vocês conheçam e entendam, porque ela é muito cobrada. No meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo que ensina passo a passo de como fazer uma cromatografia em papel em casa. Eu vou deixar aqui na descrição também o link se vocês quiserem fazer a cromatografia. É muito legal fazer essa técnica. Então, a cromatografia em papel, ela tem esse nome porque a fase estacionária é um papel de filtro, aquele filtro de cor café, né? E um exemplo de cromatografia em papel que é muito utilizado é a separação dos pigmentos das canetinhas. Então, nessa foto a gente tem um exemplo, né, dessa cromatografia. A gente tem aí 4 cores de canetinha. A gente deposita um pinguinho da canetinha, coloca um solvente, geralmente o utilizado é o álcool, que é a fase móvel. Então, o álcool ele vai percorrer a fase estacionária arrastando os diferentes pigmentos e aí a gente tem a desintegração das cores da tinta da caneta por forças moleculares. Então, elas interagem de formas diferentes na nossa fase estacionária, que é o papel filtro, e assim algumas vão ser arrastadas mais facilmente e outras mais devagar. Então, assim a gente consegue separar os diferentes pigmentos que compõem
as canetinhas. Vão lá no meu canal e façam esse experimento em casa para vocês entenderem e observarem como funciona a cromatografia em papel. A gente tem também a cromatografia gasosa, que é um processo de separação dos componentes através de uma fase gasosa, como o nome já diz, né? Então, a fase móvel que a gente usa é uma corrente de gás, e esse método ele é feito com equipamentos, né? Então, vai ocorrer dentro de um tubo estreito, que é o chamado coluna, né? Essa coluna a gente vai injetar a amostra dentro dela e vai passar um fluxo de ar, uma corrente de gás por essa coluna, separando assim os nossos componentes. Então, a fase estacionária é o tubo, e esses componentes eles vão ser separados de acordo com a estrutura química do composto, de acordo com a fase estacionária e a temperatura da coluna. Aqui eu tenho uma representação de uma separação dos componentes das misturas. Então, a gente tinha uma mistura e aí foi passada uma corrente de gás, né, pela fase estacionária, que é o nosso tubo, e aí os componentes são separados da mistura. A gente tem também a cromatografia líquida, que é também feita por equipamentos. E nessa cromatografia, a fase estacionária são partículas sólidas organizadas em uma coluna, como vocês podem ver no esqueminha aí. Então, a gente tem a fase móvel, ela vai ser passada por uma bomba, e aí a gente injeta a amostra, onde vai ser passada por uma coluna cromatográfica, e aí a gente vai conseguir separar os componentes da nossa mistura. Esse desenho que eu trouxe para vocês é de uma cromatografia líquida de alta eficiência. A gente tem também a cromatografia líquida clássica, que a coluna ela é preenchida só uma vez, porque parte da amostra ela vai se absorver de uma forma irreversível. Mas esse equipamento aí, esse esquema que eu trouxe é de uma cromatografia líquida de alta eficiência, que é o mais utilizado, né? E aí a gente utiliza as bombas de alta pressão, que vai fazer uma eluição da fase móvel, né? Vai jogar o nosso eluente para passar pela coluna cromatográfica com uma velocidade mais razoável. E aí a gente pode fazer a análise dessas amostras em pouco tempo. Por isso que a gente necessita de equipamentos específicos. E por fim, a cromatografia supercrítica, não vou falar muito dela, é um pouco complicada. Aqui eu trouxe um exemplo de cromatografia supercrítica, né? De como é também utilizado equipamentos específicos. E a fase móvel, ela é constituída por um vapor pressurizado. Esse vapor pressurizado, ele é utilizado acima de sua temperatura crítica. E o que é isso? Pressurização. A pressurização é uma forma de conservar a pressão de modo artificial. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma bomba para manter a pressão num valor que a gente quer, né? Dentro de um lugar fechado, por exemplo. Então, acima da temperatura crítica, o vapor está numa temperatura extremamente alta. Então, a gente mantém esse vapor numa pressão que a gente quer para que ela se mantenha normal. Isso é pressurização. E o eluente que utiliza para esse processo, o mais utilizado é o dióxido de carbono. Então, a gente tem um exemplo de cromatografia supercrítica, não vou entrar em detalhes desse tipo de cromatografia. O mais importante é que vocês entendam a cromatografia em papel, a cromatografia em camada delgada e a cromatografia em coluna, que são os mais conhecidos, né, que são os mais cobrados. A cromatografia gasosa e cromatografia líquida é muito fácil da gente lembrar, da gente entender, né? A cromatografia gasosa é só a gente lembrar que é utilizada uma corrente de ar, né? E a gente tem ali os equipamentos específicos. E a cromatografia líquida, a gente também utiliza equipamentos
específicos. E a gente também usa uma bomba para fazer com que a fase móvel ela elua mais facilmente, né? Mais rápido. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.